A primeira coisa que se deve lembrar quando se falar em classes gramaticais é morfologia. Então, pensou em classes gramaticais, pensou em morfologia, pois a morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. E pensou em 10, pois são 10 classes gramaticais, que eu resolvi dividir em 3 categorias ou classes, sendo a primeira a classe básica. Mas por que básica? Básica, pois vem de base, algo que tem que existir, algo que tem que estar lá, algo nuclear, lembra núcleo, bem, a qual faz parte o substantivo. E existem os termos ligados ao substantivo, que é o caso do artigo, que existem 2, né? O definido e o indefinido, o pronome, que tem os pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos, adjetivos e substantivos, o numeral, que tem os cardinais, né, aquele 1, 2, 3, ordinais, primeiro, segundo, terceiro, os fracionários, meio, terço, 2/5 e multiplicativos, que é o dobro, triplo, quíntuplo, etc. E o adjetivo, que caracteriza os seres, né, atribui uma qualidade. Como estão ligados ao substantivo, o substantivo exerce certo controle sobre eles, a ponto deles o seguirem em caso de mudança. Afinal, o substantivo varia em gênero, número e grau. Em outras palavras, se o substantivo variar, os termos ligados a ele também vão variar, caracterizando assim a famosa concordância nominal. Também faz parte da classe básica o verbo, e quem está ligado, de certa forma, ao verbo seria o advérbio, que são aqueles de tempo, de modo, lugar e etc. São vários, né? Na verdade, eu coloquei aí porque o advérbio pode se juntar ao verbo para exprimir uma circunstância, pode se juntar ao adjetivo para intensificar uma qualidade, ou ainda pode se juntar a outro advérbio para reforçar seu sentido. Antes de passarmos para outro bloco de classes gramaticais, cabe lembrar que entre o substantivo e o verbo também tem uma relação. Então, se o substantivo mudar, o verbo mudará também, o que caracteriza o quê? Uma concordância verbal. Até aqui já foram 7 das 10 classes gramaticais, praticamente a minha primeira divisão toda, né? Aquele meu primeiro bloco. Então, agora vamos para o segundo bloco, né? A segunda parte, as classes de ligação, que na verdade só tem 2. A preposição. As preposições são aquelas que decoramos, a, antes, após, até, com, contra, de e por aí vai, que de modo geral ligam palavras ou termos de uma mesma oração. E a conjunção. Conjunções ligam orações ou termos semelhantes, e tem as coordenativas e as subordinativas, né? Agora, só faltou a minha terceira divisão, que é a classe restante, que é a interjeição. As interjeições é aquela classe de palavra que exprime emoções, sensações, estado de espírito, etc. Bem, ficou desta forma o esqueleto, né? O resumo das classes gramaticais esquematizada, mas ainda dá para exprimir uma última informação ou apenas ratificar uma informação já dada. Como, de acordo com a flexão do substantivo, os elementos ligados a ele, que são o artigo, pronome, numeral e adjetivo, se modificam, se dá uma concordância nominal, né, como eu já falei antes, e como o verbo também se relaciona com o substantivo e se dá aí uma concordância verbal, significa que esses elementos variam, ou seja, são termos variáveis. Eles podem mudar, dependendo, claro, do seu núcleo, da sua base, né? Que é o substantivo. Logo, os termos restantes são invariáveis, pois não possuem nenhuma ligação, nenhuma relação de dependência com nenhum outro termo. Passando para um exemplo prático, temos a seguinte frase: os meus 2 celulares brancos. Vamos identificar as classes gramaticais? Começaremos pensando qual é a palavra mais importante desta frase, a que dá mais base, a que serve de referência para as outras, o núcleo do sentido. É a palavra celulares. Ela que é a base para a frase, é a palavra mais importante, é ela que é o nosso substantivo. Perceba que, como falado no nosso esquema, as outras classes ligadas ao substantivo variam de acordo com o substantivo. Então, se o nosso substantivo, que é o núcleo da frase, né, está no plural, as outras o seguirão e também ficarão no plural, desde que realmente estejam ligadas ao substantivo, ou seja, sejam adjuntas ao substantivo, tenham uma relação nominal entre elas, uma concordância nominal entre elas. Então podemos perceber que todas as palavras estão no plural também, e se relacionando com a palavra celulares, ou seja, se relacionando com o substantivo. Podemos identificar aí o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo.
Até aqui, nesta frase, nós pudemos identificar as outras classes ligadas ao substantivo, mas lembre-se que nem todas as frases necessariamente têm que ter todas as classes gramaticais, pois dependem da informação, da especificação que o locutor quer passar para o locutário. Por exemplo, se o locutor não quisesse especificar a quantidade de celulares, não colocaria uma quantidade, ou se não quisesse informar o dono do celular, também não informaria. Aproveitando o gancho, há uma diferenciação na linguagem coloquial, que é a fala, da linguagem escrita. Na fala, às vezes o artigo fica no plural, mas o substantivo fica no singular. Exemplo, o locutor fala as mesas, as cadeiras, etc. É como uma emancipação do artigo, o artigo se tornando independente. Eu, particularmente, não considero errado, visto que o objetivo da comunicação é comunicar. Então, se o locutário entender o plural da situação, por mim tudo bem. Mas cabe lembrar que isso se dá na fala, na linguagem coloquial, que é mais dinâmica. A escrita tende a ser mais formal. Então, escrever as mesas, por exemplo, pode indicar um erro grave de concordância nominal. Se futuramente a gramática vai considerar esta independência do artigo, ninguém sabe. Dá até a impressão de que o substantivo não é mais o termo importante. Ou melhor, não é mais o termo mais importante de uma frase. Parece que o termo que determinaria o plural não seria mais o substantivo, e sim o artigo. Está aí um tema até para mestrado, doutorado, a emancipação do artigo. Bem, de qualquer forma, vou continuar e estender nossa frase. Qual seria a classe gramatical da palavra antigos? Só pela própria palavra, digamos, descontextualizada, ela já parece um adjetivo. Veja que ela está no plural, dando mais uma qualidade ao substantivo celulares, que no nosso exemplo, além de brancos, também são antigos. Mas veja que este adjetivo acrescentado está solto na frase. Ele precisa estar ligado na frase. Então, colocamos uma palavra da nossa classe gramatical, que faz parte, no meu resumo, da classe de ligação. Uma palavra que liga palavras ou termos equivalentes. Colocaremos uma preposição. A preposição que mais se adequa é a preposição e. Lembrando que as preposições são invariáveis. Para continuar a frase, vamos acrescentar mais umas classes gramaticais? Temos mais duas palavras, cada uma de uma classe gramatical diferente. Uma delas é o verbo caíram. Percebam que o verbo está no plural, pois está ligado ao substantivo, ou seja, aquela concordância verbal. O verbo também modificou nossa frase, transformando-a em uma oração. A palavra ontem é um advérbio de tempo. Veja que ele está modificando o verbo. Não está completando o sentido do verbo, pois o verbo cair não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. E também a palavra ontem não está variando em número. O advérbio também poderia estar em outro lugar da oração, sem alterar o sentido. Por exemplo, ele poderia aparecer antes do verbo, ficaria ontem caíram. E lá no início da oração também poderia vir ontem os meus 2 celulares brancos e antigos caíram, sem alterar o sentido da oração. Vou acrescentar mais elementos na nossa oração para continuarmos. De cara, já podemos identificar um verbo, que está no plural, concordando com o substantivo. Tem mais uma classe que já apareceu antes, o advérbio de tempo ainda, e mais uma classe que não havia aparecido, a conjunção mas, que é uma conjunção coordenativa adversativa. Lembrando que as conjunções ligam orações. Logo, temos 2 orações agora. Até aqui já vimos 9 das nossas 10 classes gramaticais. A que falta é aquela que ficou na classe restante, a interjeição. Ok, chegamos ao final do vídeo. Espero que este tenha sido um vídeo que possa ajudar a esclarecer algum ponto sobre as classes gramaticais, que possa despertar um interesse maior sobre o assunto e, quem sabe, possa ajudar ainda mais na compreensão das análises sintáticas. E para quem ainda não sabe, ainda não começou o estudo, a análise sintática faz parte da sintaxe, que é o estudo das palavras dentro das frases ou orações, da relação que elas criam entre si para compor o significado, que é outra parte da gramática. E a terceira parte da gramática é a semântica, que é o estudo do significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Obrigado por assistir ao vídeo e bons estudos!